Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Dando sequência aqui ao nosso estudo, né? E nós estamos no capítulo que fala do mundo espírita e dos espíritos. Terminamos a nossa reunião semana passada falando sobre os pactos, né? E deixamos bem claro essa questão de pacto, ele existe de uma forma diferente daquela que normalmente a gente entende, né? Como é vender a alma e estar condenado eternamente, né? A ficar lá como escravos aí da maldade e do mal. Não é bem assim. Mas nós assumimos compromissos, nós nos comprometemos muito com a inferioridade quando nós pensamos mal de outra pessoa, e aí não vai faltar espírito para fazer, portanto, aquilo, ajudar, né, a fazer aquilo que está na nossa vontade, no nosso pensamento. Domingo até falamos sobre um pouco sobre essa questão, né, do carnaval, porque ele é uma festa alegre, né? Ela está com uma conotação muito diferente do começo dela, mas ela é sempre ligada a uma libertinagem, a uma licenciosidade muito grande. Ela faz um apelo muito grande à sensualidade, então é uma festa mundana mesmo. Ela até depois da Idade Média, eles instituíram a ideia de que era lícito, pelo menos uma vez por ano, enlouquecer. Então, claro que hoje ela não tem mais aquela conotação, ainda nós vemos algumas situações complicadas, né? E, de uma maneira geral, as pessoas acabam se envolvendo muito, né? Quem gosta muito, e acaba fazendo, às vezes, coisas que não faz o ano inteiro, que não é nem para isso, é para brincar, é para se divertir, é para se alegrar, né? É uma festa alegre, mas ainda traz vestígios muito fortes da origem, né, do carnaval. Mas nada disso é problema quando a nossa sintonia está boa. Inclusive falamos sobre isso no finalzinho da nossa reunião na semana passada, na questão dos pactos, que quando nós nos sintonizamos mal, quando a gente baixa a sintonia, a vibração, nós nos comunicamos no universo pelas vibrações que nós emitimos. E quando ela não é boa, ela vai alcançar outras mentes que se afinizam com aqueles pensamentos. E aí nós somos presas fáceis desses espíritos inferiores, somos espíritos falidos e falíveis, porque não somos bons ainda, estamos na ordem dos espíritos inferiores ainda. Por isso que nós estamos num planeta de provação e expiação, que é um planeta onde o mal impera, né? O mal, ele comanda a vida num planeta de provação e expiação. E os espíritos que estão encarnados num planeta assim, são espíritos endividados, muito endividados com o passado. Quando falamos na questão da origem, né, dessa festa, ela vem de muito longe, né? Ela está sempre ligada a uma libertinagem mesmo, né? E a gente guarda muita semelhança hoje ainda, porque até o termo, né, carnaval, que os historiadores, os linguistas, eles divergem um pouco nisso aí, mas ninguém sabe exatamente de onde vem essa palavra, né? Com certeza não. Existem especulações, suposições, e a mais aceita de todas é carro navales, que eram carros todo enfeitados, né, que andavam pelas avenidas, né, das cidades, com as pessoas festejando a colheita e festejando o que fosse, todos nus, gritando obscenidades. Não, ele surgiu dessa forma, as festas eram assim.
né? Depois, e sempre teve todas as festas nesse esquema, nessas comemorações assim, sempre muito ligadas à violência, à libertinagem. Era festa em homenagem a Lupercus, né, que matou a loba que amamentou Rômulo e Remo, que fundaram Roma. Então ele passou a ser aquele Deus que protegia os rebanhos contra os lobos. As festas em homenagem a ele eram extremamente violentas. Né? Eram também as pessoas em carros, assim, tipo os que nós temos nas nossas escolas de samba, né? Carros muito enfeitados, muito cheios de coisa, com as pessoas também ali gritando obscenidades, e eles eram todos assim envolvidos em sangue, né, de cabra, lavados com leite de cabra, e eles batiam nas pessoas. Até as mulheres grávidas se submetiam a isso para tentarem, com a bênção desse Deus aí, se livrarem das dores do parto. Então eram sempre muito cheias de violência, né, com muita sensualidade mesmo. As festas de Baco, né? Baco é o deus romano. Ele é o mesmo Dionísio dos gregos. Ele é filho de Zeus. Então também era assim uma coisa horrível. Era uma festa muito regada, muita bebida, muita coisa, né? Muita libertinagem, muita coisa mesmo ruim assim para ele próprio, né? Ele se entregava às bacãs, né? As bacãs que eram aquelas que depois ele nomeou de sacerdotisas, mas eram as mulheres da época que serviam a eles, né? Então eram festas assim extremamente ligadas à sensualidade. Mas ela não perdeu tanto, né? Essa característica não, ainda carrega um pouco isso, embora nos nossos dias de hoje, por exemplo, o Carnaval do Rio, até mesmo aqui de Friburgo, é uma aula de cultura, de pesquisa, de história. É interessante, é muito bacana. Então não é tanto chegado, né, mais aquelas coisas, mas ainda é uma festa que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa sintonia, porque a sintonia do planeta fica muito baixa. A gente tem ideia assim, mas essas coisas aconteceram antes, lá na Idade Média, antes de Cristo. Tudo bem, até que sim. Mas o que é a eternidade? Nada. A eternidade não conta tempo. Ela não representa nada em termos de tempo para a gente. Ela é eternidade, é incomensurável. Então, nós contamos tempo na Terra. Tem o quê? 1000 anos, 2000 anos que essas coisas aconteciam, que essas festas aconteciam. O que é 2000 anos para a eternidade? Nada. É como se essas festas estivessem acontecendo ainda para esses espíritos, né? Então eles buscam muito as pessoas que se sintonizam assim para fazerem aquilo que eles não podem mais fazer, que eles não têm mais corpos, né? Então o espírito, a gente não pode esquecer disso, ele vive na eternidade. Então o tempo a gente conta na Terra, né? Mas não o tempo da eternidade. Então uma pessoa, segundo os espíritos, um piscar, há 100 anos na Terra é um piscar de olhos na eternidade. Então a gente vê que não tem como comensurar, não tem como contar. Então tudo vai depender da sintonia que nós temos no nosso pensamento, para que a gente não seja alvo tão fácil da inferioridade. Porque não vai acontecer como a gente imagina. Todas as pessoas que estão nessas festas são influenciadas pela inferioridade. Todos podem ser influenciados, mas nem todos permanecem com a influência, porque o espírito é livre para repudiar um convite, seja ele do encarnado ou do desencarnado. Então é sempre livre, tanto que aqui nós temos, até eu falei na semana passada que me adiantaria a uma questão, porque tinha a ver com a questão dos pactos. Um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe for devotado, pode fazer mal ao seu próximo? E os espíritos respondem que não, porque Deus não permite. Então, para tudo, realmente, tem que haver uma abertura, uma sintonia ruim de pensamento, uma provação ou uma expiação, onde os espíritos inferiores são instrumentos para que as coisas aconteçam no planeta para os desavisados. Né? Porque quando nós temos que expiar ou provar alguma coisa, nós não precisamos da inferioridade para isso, não.
senão eles não teriam nem responsabilidade, né? Se Deus precisasse de espíritos inferiores para poder fazer um outro filho seu resgatar um passado delituoso, então essa pessoa que vai fazer o mal não seria responsável. Ele precisa passar por isso, tá? Mas não é assim que as coisas acontecem. Precisar passar pelos problemas, a gente precisa e vai passar, mas depende da situação, né? Depende de como vai passar. Até eu li aqui, eu não sei se foi numa terça ou num domingo, um texto do Frei Beto, que ele fala sobre essa questão do silêncio de Deus em determinados momentos na terra, com as dores, com as crueldades, com a violência, com as atrocidades que acontecem. Onde que está Deus, então, nesse momento, que não vê uma criança ser retalhada por outro, ser morta por outro, né, ser violentada? Uma criança pequena, ela não tem, né, segundo aqueles que acreditam que não existe a reencarnação, que é um anjinho que Deus criou, inocente. Como que pode Deus permitir, então, que aconteçam essas atrocidades? Então, o Frei Beto, nesse texto dele, ele fala sobre essa questão do silêncio de Deus, né? Que Deus parece não estar presente em alguns momentos da vida da gente na Terra, porque se Ele é onisciente, onipresente, onipotente, então Ele pode tudo, ver tudo, estar em todos os lugares, e Ele pode evitar, Ele pode tudo, Ele é onipotente, por que Ele não evita, então? Né? Porque aquela criança que está ali é um filho querido dele, né? Porque é uma criação dele, por que Ele não evita? Então existem aqueles questionamentos que as pessoas que não são reencarnacionistas falam que Ele deu o livre-arbítrio às pessoas para elas usarem da sua liberdade. Mesmo assim, a gente já falou sobre isso aqui, que não se justifica. Quer dizer, Ele deu uma liberdade a um filho para tirar a vida de outro filho dele? Não, claro que não. Então a gente aprende no Espiritismo que o livre-arbítrio é sempre relativo. Nós não podemos fazer o que nós queremos com outra pessoa. Por isso que essa resposta aqui é muito certa, né? Muito acertada dos Espíritos, quando eles respondem que não, que Deus não permitiria que um homem mau fizesse mal a um outro pela sua vontade. Agora, nós sabemos que essas coisas acontecem porque, dependendo da questão da sintonia, do merecimento, porque são várias as coisas que fazem que nós sejamos alvos fáceis na mão, não só dos encarnados, quanto dos desencarnados. Vai depender da sintonia do nosso pensamento em atrair esses espíritos, bem como das provações e expiações que temos que passar. Então, se temos que passar uma dor intensa por um resgate de dívida, nós poderíamos passar de outra forma, mas como existe o mal imperando em planetas de provação e expiação, as pessoas inferiores, elas acabam sendo instrumentos de Deus para que a lei se cumpra na Terra. Então, quando Frei Beto fala sobre isso, sobre o silêncio de Deus, eu tive muita curiosidade de saber como que ele terminaria esse texto, porque ele não é reencarnacionista. Eu tive muita curiosidade. O texto era grande, eu estava doida para chegar lá no finzinho para ver, não tão grande assim, né? Mas para quem quer ver logo o fim, dá vontade de ler a última linha do texto, né? Mas tudo estava numa sequência. Então ele discorre sobre isso. Ele fala inclusive sobre o Papa antes desse, né? O outro que saiu, que foi visitar aquele lugar do Holocausto, aquele horror que aconteceu lá. Ele foi fazer uma visita naquele local, agora virou acho que um museu, não sei o que tem lá. E ele, na hora que ele chegou, que ele viu aquela instrumentação, aquelas coisas, aqueles documentos, ele ficou horrorizado. Aí ele deixou escapar essa frase assim: onde estava Deus naquele momento? Quer dizer, ele é o chefe da igreja, ele é o representante de Deus na Terra. Ele deveria saber, né? Onde que está Deus naquele momento, porque a gente sabe. Nós, espíritas, sabemos onde está Deus naquele momento. Está ali com aquelas pessoas, provando e espiando aquilo que elas precisavam de provar e espiar, por conta de deslize e de atrocidades que cometeram antes, em outras encarnações. Então estavam ali os espíritos protetores, Deus auxiliando, animando aquelas almas, né, a fazer o seu resgate ali,
porque eles precisavam disso. Então nós sabemos onde estava Deus naquela hora, mas eles que não sabiam, né? Porque não é reencarnacionista. Se fosse, saberia onde ele estava, né? Então o Frei Beto, não sendo, ele está falando sobre isso, e ele continua discorrendo sobre o assunto, ele termina contando que um homem entrou na igreja revoltadíssimo com as coisas e as crueldades e violências que acontecem no mundo, e que aí começou a questionar Deus dentro da igreja. Por que é que ele deixava acontecer essas coisas todas, já que ele poderia evitar, né? Então ele escuta a voz de Deus, Deus fala com ele dentro da igreja, e aí Deus fala, ele fala, por que você não faz nada? Que se eu tivesse a sua onipotência, eu faria. Por que você não faz? Aí o Deus falou com ele que já tinha feito. Ele falou, fez o quê? Não fez nada, porque continua acontecendo tudo de ruim aí no mundo, não fez nada. Aí ele falou, eu fiz sim, eu fiz você. Ali ele fechou com chave de ouro esse texto. Por quê? Mostra o que a gente aprende no Espiritismo também. Ele não fala na razão da dor, mas ele fala em como ela acontece, que não deveria ser assim. Porque o homem não deveria fazer mal ao seu semelhante ou a ninguém, né? O único objetivo da vida é fazer o bem, ele não tinha que fazer mal a ninguém. Então, quando ele faz, é por uma infração à lei de Deus, ele não deveria. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, nesse poder criador de amar, né, que tem a essência do bem. Então, ele mostra nesse texto que as coisas no mundo não eram para acontecer do jeito que elas acontecem. Ninguém deveria fazer mal a ninguém. E realmente é o que a gente aprende no Espiritismo. E Deus não permite que alguém faça mal ao outro, está bem claro aqui, se ele não merece. Agora, essa questão do merecimento, a gente sempre repete também aqui isso, não é que as pessoas mereçam ser maltratadas, violentadas, não é esse tipo de merecimento, não. Elas estão num resgate. Então, elas são outras pessoas inferiores, acabam sendo instrumentos para isso. Não precisaria delas. Se elas não estivessem ali, como fala, né, o texto Frei Beto, eu fiz você, quer dizer, eu fiz você a sua imagem e semelhança, não foi para fazer o mal para ninguém, elas resgatariam de outra forma. É uma doença que surgiria. Ninguém tem que atirar no coração de ninguém para matar ninguém, para uma pessoa resgatar um passado de maldade que ela tenha feito com outra pessoa. Ela desenvolveria uma doença cardíaca que ia fazê-la sofrer da mesma maneira e a levaria desse mundo da mesma maneira. Não precisaria do outro atirar nela, do outro fisgá-la com uma faca, com uma coisa, não precisaria disso. Então, realmente, a gente está vendo no mundo que nós somos instrumentos de Deus para a maldade acontecer quando nós somos inferiores. E aí nós vamos responder por isso, independentemente da situação daquela alma, se ela estava ou não merecendo aquilo. Merecendo nesse sentido, de ter que resgatar. Não é por merecer a maldade, não, ela ter que resgatar. Porque esse verbo, ele é complicado aí. Uma pessoa, quando alguém falar para ela que ela está passando uma situação difícil com uma doença, aí chega um espírita para ela e fala assim, pois é, minha amiga, mas você não reclama não, você está merecendo isso. Ela fica muito ela fica achando um horror isso, mas eu mereço por quê? O que eu fiz de mal, que eu mereço passar por isso? Então não é esse merecimento. O merecimento que aparece aqui, por isso que eu não gosto muito de usar essa palavra, que aparece na codificação, é assim, a pessoa tem que provar, ela tem que expiar. Então é esse merecimento, ela precisa passar por isso. Ela está merecendo passar por aquilo, por algo que ela tenha feito em outras vidas, então ela está espiando. Aquilo passa a ser para ela até uma bênção. Segundo os espíritos, nós deveríamos, quando ele diz amai os seus inimigos, a gente devia sentir por eles um amor, sim, porque eles estão nos proporcionando oportunidade de resgate. É claro que a gente não está ainda nessa, né? De amar o inimigo, amar aquele que vive nos prejudicando, puxando nosso tapete. Então, segundo os espíritos, eles falam que entendem perfeitamente essa situação. Nós somos espíritos muito inferiores para ficar amando aquele que só quer nos prejudicar, né? Mas também não precisa desejar mal para ele. Porque se deseja mal para ele, entra nessa questão aqui, ó, dos pactos. Você deseja mal para alguém,
Aí há um espírito que está alinhado com o seu pensamento, não precisa estar do seu lado, não, porque a vibração é universal. Ele não precisa estar nesse planeta aqui, não, ali do seu lado, a tiracolo, não. Ele recebe a carga negativa da sua vibração, do seu pensamento, onde quer que ele esteja. Então ele sabe que ele pode encontrar ali um aliado dele, porque está mal sintonizado. Então ele se chega e ele aí faz que aquele encarnado que está com aqueles maus pensamentos se comprometa com ele. Então é nesse sentido, né, que o pacto ocorre. Mas o espírito é sempre livre de criar resistência contra isso. Aí entra aqui a questão do poder oculto dos talismãs e feiticeiros, que a gente já leu essa primeira questão, né, que Deus não permite que o outro faça mal. Como é que fica essa questão, né, dos talismãs, do poder oculto, dos feiticeiros? Isso existe realmente? Kardec também fez essa pergunta, né? Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Ela não é um feitiço. Algumas pessoas são mais persuasivas. Algumas pessoas têm o poder, né, são mais carismáticas, têm esse poder da palavra, de envolver o outro com a sua palavra, com o seu pensamento, né? E as pessoas mais enfraquecidas nisso aí, menos avisadas, assim, menos sábias, digamos, porque a sabedoria, ela não está ligada a uma informação acadêmica. Ela está ligada a uma experiência de vida, a um poder de sentimento bom, né? Ela está ligada a isso. Então, pessoas mais influenciáveis, né, são vítimas dessas pessoas que são mais carismáticas, que são mais incisivas nos seus pensamentos, que acabam, né, arrastando multidões aí com seus conceitos. Mas porque elas têm essa capacidade, outras possuem muito magnetismo, né, que também faz esse trabalho com pessoas menos avisadas, mas não são pessoas mágicas, que têm poderes ocultos, né? Não é dessa forma. Eles respondem, algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Então elas acabam atraindo outras pessoas para perto dela com as suas ideias, porque elas têm um magnetismo forte, né? Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos, que também vão insuflar pensamentos nas outras pessoas e vão fazer o grupo engrossar, né? Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. É igual aquela pessoa que não conhece como que é feita determinada mágica, vai achar que aquele mágico tem poderes sobrenaturais para passar por um vidro, né, para passar. Eles são mágicos, eles são ilusionistas, eles ganham a vida nisso, eles sabem como distrair a nossa atenção para que as coisas possam acontecer parecendo um efeito sobrenatural, né? Nós tivemos uma época, aquele quadro do Fantástico que explicava, lembra? Né, algumas mágicas que a gente não sabia, a gente, por mais que a gente olhasse ali, a gente não sabia como é que aquilo acontecia, né? Mas é pura mágica. Então as pessoas menos avisadas, mais ignorantes dessa ciência aí, vão achar que eles são superdotados de poderes sobrenaturais, realmente, né? Mas é tudo ilusionismo, não existe de fato esse poder que eles demonstram, né? Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Não é? Fórmulas e práticas. Alguma fórmula mágica, não é assim? E eles dizem, o poder de torná-las ridículas. Olha só o que eles respondem, né? O poder de torná-las ridículas. E realmente isso aí é horrível, né? Achar que uma palavra pode ter efeito sobre os espíritos. Se são de boa fé, ficam ridículas. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Esse castigo aí, também no sentido de punição.
nós temos que ter muito cuidado com a conotação das palavras. Em língua portuguesa, uma palavra, ela tem várias conotações. É o que nós chamamos de polissemia do termo. Ela tem muitos significados. Então, até mesmo a entonação que se dá àquela palavra na hora que ela é dita, né? Um adjetivo, digamos, querida, ou no seu estado normal ou no diminutivo, né? Queridinha, querida, dependendo da entonação que você dê a essa palavra, não precisa de nada, só ela fica pejorativa, né? Dependendo da forma como você fala. Então pode ser um queridinha, né? Querendo dizer justamente o contrário, ou então um queridinha mesmo, querendo dizer que a pessoa é querida. Então, é só ela, não precisa de mais nada, né? Então, é a maneira como se fala. Quer dizer, quando o Kardec teve muito essa preocupação. Kardec era linguista, ele conhecia muito bem a língua, né? Ele era professor disso, mas o problema é que a nossa língua, né, as línguas latinas, elas são riquíssimas. Tem outros idiomas que também são, mas as anglo-saxônicas não são assim. O inglês, o alemão, eles são mais reduzidos, né? A gente não tem essa riqueza de palavras. A língua portuguesa é uma das poucas que consegue quase que mostrar para alguém o sentimento que ela tem naquele momento. Ela tem palavras para isso, né? Ela é muito rica. Então, dependendo da ideia, da conotação dessa palavra, muda o texto, muda tudo. Então, quando aqui Kardec fala, os espíritos falam aqui sobre castigo, Kardec até deixou essa palavra aqui, mas é no sentido assim, merece uma punição, merece uma repreenda. Não é castigar no verdadeiro sentido dessa palavra, lá no sentido denotativo dela, né? Que é impor castigo, sofrimento, não é isso. Ela merece uma punição, ela merece uma advertência, né? Nesse sentido que ela está aqui como castigo, né? Todas as fórmulas são charlatanices, todas as fórmulas. Não existe uma que tenha influência sobre os espíritos. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Nós vemos em alguns filmes, né, que são feitos com diretores muito interessantes e ricos, né, de detalhes. Nós tivemos O Exorcista e outros mais, né, que vieram depois dessa filmagem. E a gente vê naquele filme, né, que realmente essas palavras, essas coisas, água benta e crucifixo, não tem valor sobre os espíritos. Eles não ligam para isso. O espírito é inferior. Mas ele não é burro. Ele não é assim, sem conhecimento, não. Ele só é inferior. Ele gosta de fazer maldade, mas ele não é ignorante. Um espírito ruim, um mau espírito, um espírito malévolo, não quer dizer que ele tenha pouco desenvolvimento intelectual, não. Ele pode ter muito desenvolvimento intelectual e usar todo o seu conhecimento para o mal. Então ele sabe, ele tem esse conhecimento, ele sabe que aquilo ali não tem nenhum valor sobre ele, não tem nenhum poder sobre ele. É incenso, é fumacinha, é ritual, eles não têm medo disso. Só os espíritos inferiores e ignorantes que ainda podem, né, se chocarem com determinadas coisas, porque são ignorantes. Imaginemos uma pessoa que não conheça nada, né, que é facilmente enganável, não conhece nada.
é uma pessoa que nem quer conhecer, acredita em qualquer coisa que se fale, e tem medo, né, de botar a mão em certas coisas. Tem gente que tem medo, inclusive, de ler alguma coisa de espiritismo depois da meia-noite, que acha que vai acontecer fenômeno, né? Muitas pessoas nos perguntam sobre isso, né? Então, fazer prece para um espírito desencarnado dentro de casa, né? Quando a gente fala que se a pessoa não estiver dormindo bem, tem alguém que acabou de desencarnar, fica ainda muito ligado ao ambiente, né? Então a gente fala, faz prece, pede ao anjo da guarda desse espírito para auxiliá-lo ao desprendimento dele. Não, vou fazer prece para ele dentro da minha casa, mas ele já está lá. Ele não vai porque você vai fazer a prece, ele já está lá. Né? É justamente para auxiliá-lo a se libertar que isso é feito. Então, da mesma maneira que muitas pessoas ignorantes desse assunto, né, dessa ciência, acham isso aí um risco, qualquer coisa, elas acreditam em outras coisas também. Outras pessoas menos sábias de alguma lei também acreditam em determinadas coisas. E quando desencarna, continua com esse conhecimento até entender que aquilo ali não tem a menor ação sobre ela. Então, os maus espíritos, aqueles que estão nessa condição ainda, mas que chefiam esses grupos e tudo, eles podem ser extremamente desenvolvidos intelectualmente e terem esse conhecimento que não há nada que possa, em termos materiais, que possa pará-los. Não tem. Agora, é a superioridade moral que faz isso. Então, nesses filmes, né, eles morrem, o espírito que possui, que primeiro que esses filmes têm uma encenação que não é assim, né, dessa maneira. Porque um espírito não possui o corpo do outro. Ele entra no campo energético do outro. Ah, mas as pessoas ficam transfiguradas. Ficam, mas não precisa entrar no corpo para ficar transfigurado, não. Porque o corpo, ele obedece aos impulsos do espírito, ao comando do espírito. Então, um espírito que entra no campo energético de alguém e que estabelece com ele uma simbiose muito grande, né, uma harmonia muito grande de entrosamento, ele pode fazer grandes modificações, inclusive na parte física da pessoa. Não quer dizer que ele tenha entrado no corpo. Espírito nenhum possui o outro dessa forma, porque o espírito que somos está ligado ao nosso corpo, molécula por molécula, desde a ocasião em que esse corpo foi formado no ventre da mãe. Então não tem possibilidade de outro ocupar o mesmo corpo. Ele ocupa a mente do espírito. Né? Aquela palavra que a gente ouve muito falar, encosto, essa é lícita. Ele encosta. Ele encosta no campo energético e absorve as nossas energias, suga nossas forças. Né? Mas quando a alma que está encarnada ali, ela tem uma superioridade moral, ela tem uma sintonia superior, ele não consegue fazer isso, ele não encontra sintonia para entrar no campo energético da pessoa, ele não encontra essa facilidade. Ele fica à espreita, primeiro vacilo ele entra, mas também elevou a sintonia, ele também sai, porque ele não consegue se harmonizar com uma vibração diferente da dele. Então isso aí é que comanda, é isso que manda, é essa força que eles obedecem, não a de objetos em si. Uma vez eu assisti, porque a TV Globo de vez em quando fazia essas reportagens, essas coisas, e pegava depoimentos de pessoas, e uma vez eles fizeram no Globo Repórter, por conta de possessão demoníaca, porque tinha um lugar aí que estava acontecendo muito isso, né? A roupa de cama pegando fogo, casa incendiando, sem que ninguém tivesse feito, foi feita análise, não houve, né? Foi um incêndio espontâneo, isso aí não encontraram nada na terra que pudesse provocar isso, foi estudado. Então eles fizeram muitas reportagens.
E alguns padres, né, na Igreja Católica ainda fazem exorcismos, mas não são todos, eles têm que ser muito preparados para isso, segundo a filosofia deles e tal. Então foi perguntado a uma moça que ela estava, segundo a igreja, ela estava possuída pelo demônio. E aí, depois que ela ficou boa, que o padre, né, conseguiu expulsar o demônio lá e que ela ficou boa, ela deu uma entrevista e o repórter perguntou: você estava consciente o tempo todo? Ela falou que estava. Ela falou: eu só não conseguia me dominar, mas eu estava consciente. E isso a gente aprende no espiritismo, isso é verdadeiro. Não existe a inconsciência num fenômeno mediúnico, mas na subjugação isso pode ocorrer. O espírito toma conta de tal forma da mente da pessoa que anula o seu pensamento. E ela nem lembra. Então, aí, por uma obsessão séria de subjugação, ela pode ficar inconsciente, ela pode não saber mesmo o que ela está fazendo. Pode chegar a esse ponto. São raros os casos, mas pode chegar. Agora, no caso dessa moça, ela falou que ela tinha consciência do que ela estava fazendo, mas que ela não conseguia parar. Tinha uma força mais forte do que ela, subjugando ela naquelas atitudes que ela estava falando e fazendo, né? Ela gritava obscenidades, foi horrível. Eles passaram, inclusive, um vídeo pequenininho, com a permissão dela, né, do fenômeno em si, na hora do exorcismo e tal. Aí, depois que ela ficou livre, né, daquilo, provavelmente aquele sacerdote que estava lá fazendo esse trabalho tinha superioridade moral. Por isso que ele conseguiu fazê-la melhorar, como as reuniões de desobsessão nos centros espíritas, nos centros mediúnicos, que não são espíritas, mas que são centros mediúnicos, que às vezes obtêm um bom resultado, né? Depende de uma série de coisas, principalmente da sintonia daquele que está obsidiado, né? Daquele que está subjugado pelo espírito. Então, provavelmente, aquele sacerdote tinha, né, uma superioridade moral, ele estava ali muito bem intencionado, tinha então autoridade com aquele espírito que estava ali, conseguiu ajudar a moça, né, com as suas preces, com a sua elevação moral. Aí ela perguntou: mas então você acha o que foi aquele crucifixo? Ela falou assim: olha, eu não sei o que foi, eu só me lembro que aquele crucifixo, na hora que ele chegou com aquilo, que botou aquilo na minha cabeça, eu não senti o menor medo daquilo, que o espírito estava, né, possuindo a mente dela. Ela falou: o que estava comigo não teve o menor medo daquilo. Aquilo não teve a menor influência. Aquela água que ele jogou em cima de mim também não tinha a menor influência. Eu só senti uma dor muito forte na cabeça quando ele ficou apertando aquele negócio aqui. Ela falou: eu estava subjugada, eu estava influenciada, fazendo coisas que eu não queria, falando coisas que eu não queria e sentindo muita dor aqui na minha testa. E depois ficou marcado aqui, feriu um pouco a testa dela, ela até mostrou. Então a gente vê, não tem efeito, não tem. Um espírito inteligente, malévolo, mas inteligente, ele não tem medo dessas coisas, não. Isso é bobagem, né? Da mesma maneira que o outro lado também bom da situação, né? Preciso acender vela para o meu anjo da guarda. Ora, o que é a vela? É um fogo material. É uma matéria, é um fogo, é um elemento ali, né? Uma combustão, uma energia física ali, provocando aquele fogo, né? A combinação de gases que fazem o fogo acontecer. Então, o que isso vai influenciar um espírito? Espírito não é destruído nunca pelo fogo. Começando por aí, espírito não é destruído pelo fogo. A ideia nesse caso não é essa, é dar luz, né? É fazer luz para o espírito. Que a vela, no caso ali, ela simboliza a luz. Então seria fazer luz, né, para um espírito. O anjo da guarda, o espírito protetor, a gente já passou por esse capítulo, ele tem luz, muita luz. Ele é superior, ele não é igual a nós. Se a vela não dá luz nem para a gente, a não ser iluminar o ambiente que está na escuridão. Isso ela faz. Mas ela nos dá algum conhecimento? Que a luz é do conhecimento,
né? A simbologia. Um espírito não precisa de luz material para enxergar. Ele não precisa, ele não tem retina para ser influenciada pela luz. Ele não tem isso, ele não precisa disso. Ele tem a luz própria, ele enxerga por um todo. Então nós é que precisamos, os nossos olhos precisam ser impressionados, né, pela luz para que a imagem aconteça. Por isso que a gente não vê na escuridão. Tem que ter. Então a vela, para a gente, é útil quando falta luz. Só tem que ter cuidado para não botar fogo na casa. Mas ela é útil, né? Ela é útil para enfeitar, ela é útil para dar cheirinho, para fazer aroma na casa. Isso aí. Agora, ela não tem função para um espírito. Ela não tem função. Então, faz mal? Não. A não ser que você não coloque fogo na casa, não faz mal. Né? Mal nenhum. Agora, não tem ação. O anjo da guarda, ele pode respeitar isso como uma necessidade do encarnado. Ele não vai reprovar, aquilo para ele não vai dizer nada. Mas não altera a atenção, o socorro, né, a intuição, a bênção que ele vai nos dar. Não há essa alteração. Agora, tudo isso pode servir, e aqui está muito bem explicado depois, sobre essa questão da intervenção, né, dessas coisas. Vamos ver se é nessa aqui que eu marquei no meu, mas não marquei nessa aqui. Certos espíritos... Não é essa ainda, mas vamos a essa aqui que depois a gente volta naquela lá. Certos espíritos não ditaram algumas vezes fórmulas cabalísticas para as pessoas, né? Ah, você fala essa palavra aqui, você faz isso. Aí eles respondem assim: sim, tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos com a ajuda dos quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Mas ficais sabendo, seguros de que, ficais bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. Né? Quando fala que aquilo ali tem ação, que isso tem valor, não tem. Estão abusando da nossa credulidade, né? Aquele que, é essa aqui, ó, com ou sem razão, confia naquilo que chama virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito? Por que então é o pensamento que age e o talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento? É aí que entra o poder da vela, o poder de uma pedra, né, o poder de um objeto que a gente acha que vai acontecer, de nos ajudar, né, que vai ser bom para a gente. Eles respondem assim: isso é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias, que dão asa aos espíritos imperfeitos e zombadores. Então, o que acontece com a vela, no caso, né? Com pessoas que acham que precisam de um objeto para as coisas acontecerem de bom com elas. Ontem mesmo, não sei se foi ontem ou se foi no primeiro dia, o desfile das escolas de samba do Rio, acho que foi no primeiro dia daquele grupo especial, acho que, não sei bem. Não sei se ele era diretor de escola, não sei o quê. Ele estava com uma camisa, uma roupinha, que foi a blusinha que a filha dele usou no batizado. A menina tem 14 anos já. E ele falou que aquilo ali é dar sorte a ele. Ele nunca vai para a avenida sem aquela roupinha que ele usa como lenço para enxugar o suor. E ele disse que dá sorte para ele. Sempre deu. Ele não se separa daquela roupinha que a filha usou no batizado. A menina está com 14 anos.
Então aquilo ali, para ele, é o que acontece como eles estão explicando aqui. Como a vela, por exemplo, para o anjo da guarda, para o santo de devoção, para qualquer outra coisa que a pessoa ache, uma pedra, um objeto que alguém deu. Eu ganhei esse objeto aqui de um amigo muito querido, disse que vai me dar sorte e eu carrego sempre comigo. Né? Então, que a gente fique sabendo que não é o objeto, é o que ele faz com a nossa energia. É o que ele proporciona de saída de energia e de ligação com a superioridade ou inferioridade, como eles dizem aqui. Depende da sintonia do pensamento, o que a pessoa pretende alcançar com aquele objeto. Né? Porque se ele quer sorte, ele vai... A sorte pode ser para ele fazer uma boa coisa ou uma coisa ruim. Depende, né? Lembra daquela história que eu contei do ladrão? O monge chegou numa cidade e não tinha onde ficar, já tinha fechado tudo, e ele estava sentado na porta de um lugar assim, sozinho. Aí o ladrão saiu para roubar mais tarde, viu ele ali, aí perguntou o que estava acontecendo, porque viu que ele não tinha nada para ser roubado, né? Porque ele foi com essa intenção. Aí falou: o senhor é quem? Ele falou assim: eu vim aqui para uma reunião que ele tinha, mas ele chegou tarde, ele não sabia onde que ele ia encontrar as pessoas, eu sei que ele estava sozinho, não tinha onde ficar. Aí o ladrão falou assim: olha, eu sou um ladrão, o senhor é um monge, mas eu posso lhe dar teto na minha casa, se o senhor não se importar de ficar na casa de um ladrão. Ele falou que não se importava. O ladrão levou ele para casa dele, ele morava num quartinho sozinho. Aí o ladrão falou com ele, falou assim: o senhor fica aí e daqui a pouco eu volto. Aí ele estava saindo, ele lembrou de voltar e falar assim: mas eu vou pedir uma coisa para o senhor tem muita fé, né? Ele falou: tenho, amigo, eu tenho muita fé. Ele falou: então tá, então eu vou pedir para o senhor rezar com bastante fé para eu conseguir roubar bastante essa noite. Porque eu tenho certeza que se o senhor pedir com essa fé que o senhor tem, eu tenho fé que eu vou conseguir roubar muito essa noite. Então, para ele queria, se ele tivesse um talismã, o que ele ia pedir? Que o talismã ajudasse ele a roubar bastante. Porque ele usou a fé do monge como um talismã para ele. Ele tinha fé que ele ia conseguir roubar bastante, que o monge ia rezar para ele e roubar bastante. E o monge falou que não podia fazer isso, rezar para ele prejudicar outras pessoas. Né? Ele falou: não, mas eu vou ser ajudado, o senhor vai me ajudar. Então, de qualquer maneira, o senhor está fazendo uma caridade. Ele falou: então, olha a mentalidade da criatura, não é? Então, essas coisas acontecem assim. Essa questão, ela também alcança as pessoas que fazem simpatias, né? Que curam outras pessoas através de simpatia. Quem já teve oportunidade de levar alguém para fazer simpatia para alguma doença, para alguma coisa, né? E para rezar. Antigamente as pessoas rezavam, hoje a gente não tem muito isso, né? Mas na roça tem muita gente que reza criança com galinho de arruda. Aí pega o galinho de arruda, depois bota na orelha da pessoa e fala com ela, fala assim: olha, quando murchar, você troca, porque é mal olhado. Ela vai murchar por causa do mal olhado. Aí a pessoa, ela não vai murchar por causa do mal olhado, ela vai murchar porque ela está sem oxigênio, porque ela foi arrancada do pé. Ela vai morrer, né? Então, falta o quê? Falta de conhecimento. Mas para aquela pessoa é assim, né? É assim. Aí as pessoas vão fazer a simpatia. Aí tem que obedecer muitas vezes a um ritual, né? Tem que ser igualzinho, né? Na época que meu filho era pequeno, ele tinha muita asma e uma senhora me pediu se podia fazer uma simpatia para ele, né? Eu fui fazer uma palestra no Amparo, fui fora do meu dia. Porque no dia eu estava com meu filho passando muito mal com asma. Ele não conseguia respirar, eu liguei falando que eu não podia ir, que eu estava com ele pequeno com aquele problema. Aí quando eu voltei da outra vez, eu pedi desculpa, expliquei por que eu não tinha ido e tal. Tinha uma senhora lá,
na reunião do centro, né, na assistência. Aí depois ela falou assim, olha, eu sei que você pode até não acreditar nisso, mas eu queria fazer uma simpatia para o seu filho ficar bom da asma. Você deixa? Eu falei, deixo. Aí eu levei o menino para fazer a tal da simpatia. Era tanto ritual que ela tinha que fazer, tinha que ser na casa dela, porque tinha uma árvorezinha que ela usava para aquela simpatia, porque era ali que depois ela botava o resultado do que ela fazia, né? Então tinha que tirar uma unha de um lado, cortar um pedacinho, tirar a unha não, por favor, ela cortava um pedacinho de uma unha, aí depois fazia não sei o que, depois cortava da outra unha mesma, né, do outro lado, o mesmo dedo, do outro lado da mão, e era assim, aí tinha também um pelinho da pestana. Eu sei que tinha umas coisinhas, mas era tudo muito ritual ali, e ela orando, ela pedindo, ela falando e fazendo e tudo, e eu observando e tudo. Ela falou assim, aí depois ela terminou, ela dobrou aquilo tudo num paninho e botou lá na árvorezinha. Ela falou, olha, à medida que essa árvore, ela continua crescendo, ela vai crescer e ela vai, no que ela vai crescendo, ela vai levando essa asma embora dele, né? Aí depois, quando terminou, ela me perguntou, mas você acreditou em tudo, né? Eu falei, eu acreditei no seu poder magnético, na sua vontade de fazer e melhorar, na sua bondade, que faz a sua energia fluir e que vai com certeza ajudá-lo. Mas a senhora sabe que a unha que a senhora cortou, a pestaninha e tudo isso aí só tem valor para que a energia da senhora flua, que ela saia, que ela se libere. E que a senhora libere esse magnetismo imenso que a senhora tem, e essa bondade imensa que a senhora tem de ajudar as pessoas, né? Mas se a senhora não tiver, um dia a senhora estiver em algum lugar, e a pessoa não quiser nada desse ritual, não tiver essa árvorezinha, a senhora faz essa prece que a senhora fez, a oração que a senhora fez, que a senhora vai ajudar da mesma forma. Ela falou, minha filha, não vai dar certo. Não vai dar certo, a pessoa não vai se curar. Eu falei, vai sim, vai se curar. Porque não é o ritual apenas está ajudando a senhora a liberar, mas a senhora fique sabendo que essa força é sua. Essa força é da senhora, ela reside na senhora, na sua parte física e na sua parte espiritual, com a sua vontade de fazer o bem. E ela tinha muito magnetismo. Então, quer dizer, ela não imaginava que aquilo ali não era tão importante, mas se realmente ela fosse fazer sem aquilo, não daria certo. Por quê? Porque ela não ia liberar a energia. Ela não ia liberar o magnetismo dela, porque na cabecinha dela, ela só dava certo se fizesse tudo, né? Então são essas coisas que a gente aprende no Espiritismo. Essa força, ela é nossa, ela reside em nós. Então é nós que temos. Quer dizer, aos pouquinhos nós vamos nos libertando disso. A vela para o anjo da guarda não vai fazer mal nenhum, mas saibamos que a gente pode estar em contato direto com ele sem a vela. A gente tem que aprender a canalizar a nossa energia sem o talismã, sem a pedrinha, sem aquele objeto. É só um objeto que não faz diferença para o espírito. Ele pode fazer diferença para nós. Isso ele faz. Nos dá confiança, não é? Mas ele não tem interferência sobre os espíritos. Os espíritos são energia, fogo, nada disso. Eles se reúnem nas estrelas para irradiar a energia para o mundo, para os mundos todos. Porque energia, quanto mais energia, mais forte fica, né? E o Sol, a estrela do nosso sistema, é energia. Energia. Então isso a gente tem que entender. Não é o objeto em si, é a força que reside na nossa capacidade, né? Na nossa mente. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Esses a que chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, que possuem certas faculdades com o poder magnético ou a dupla vista. Como fazem coisas que não compreendeis, as julgais dotadas do poder sobrenatural. Vossos sábios
não passaram muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Né? A própria Joana d'Arc, que nós fizemos alusão aqui no Espírito durante o combate, ela passou por feiticeira. Como eles iam entender aquilo? Numa época em que tinha caça às bruxas, né? Que eles caçavam bruxas. Como iriam entender que uma menina de 16 anos, que era analfabeta, não sabia ler nem escrever, não conhecia nada, era filha de camponeses, poderia ter aquele conhecimento de estratégia de guerra? Como alguém podia imaginar que ela fosse uma feiticeira e ela falava que ouvia voz, aí pronto, assinou a sentença dela, né? Então não são feiticeiros, são pessoas dotadas de dupla vista. No caso, ela tinha a dupla vista, ela conseguia ver, né, o que ia acontecer no final daquela batalha, por isso que ela conseguia as vitórias dela. E os espíritos, segundo ela, Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel Arcanjo, é que ditavam para ela as estratégias de guerra. Então ela foi dada como feiticeira. Então feiticeiro é todo aquele, né, que faz algo inexplicável para algumas pessoas e que são considerados assim, né, fazendo fenômenos sobrenaturais. Kardec faz um comentário aqui para a gente fechar o nosso assunto. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que se resumem numa só, mostrando a realidade das coisas e a sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crença ridícula, né? Então, para a gente terminar a nossa conversa de hoje, certas pessoas têm realmente o dom de curar, e eles explicam que, dependendo do grau do grande magnetismo, né, do grau de magnetismo que alguém possa reunir, essas pessoas podem sim, curar outras, ajudar, diminuir a dor, né, das pessoas. Quando, às vezes, a mãe que faz aquela massagenzinha na barriguinha do bebê que está com cólica, não é? Ela, com aquele poder de amor que ela tem por aquele bebê, o magnetismo que ela carrega vai auxiliar, né? O passe, a vontade que a pessoa tem de melhorar, de ajudar aquela pessoa, se ela tiver muito magnetismo, ela pode contribuir, mas tudo dentro daquele esquema que a gente sabe. Chegou o fim da provação, da expiação, então a pessoa pode ser curada, pode ficar boa. E da mesma maneira que Deus utiliza espíritos encarnados inferiores, pessoas inferiores, para a provação e expiação de alguém ser concretizada na Terra, ele também usa as pessoas do bem, que têm vontade de fazer o bem, para auxiliar e curar outras, né, que precisam disso. Então, em casa, vocês deem uma olhadinha, porque aqui Kardec encerra, né, fazendo essa pergunta sobre esse poder. Ele diz que o poder magnético pode chegar até mesmo a isso, de curar outras pessoas. E em seguida ele só faz uma abordagem sobre bênçãos e maldições, com uma resposta, quando Kardec pergunta se a bênção e a maldição pode atrair o bem e o mal para aquelas a quem são lançadas. Ele fala da mesma forma, dependendo da necessidade da pessoa de ficar ou não ainda sofrendo com aquele mal que ela foi acometida por uma razão de provação e expiação. Aí entra essa questão desse merecimento nesse sentido. A pessoa está resgatando, então ela está merecendo passar por aquilo, que ela está resgatando um passado dela. Mas ela já terminou? Perdão, ela já terminou o seu resgate? Ela já pode ficar boa? Então o desejo de alguém, não é? A vontade de alguém de ajudar essa pessoa, essa bênção no pensamento que nós dirigimos às outras pessoas pode ajudar e muito. Assim como a maldição também. Se alguém amaldiçoa outra pessoa
e essa pessoa está em sintonia ruim, fazendo mal para alguém também, aquele pensamento ruim, traduzido numa maldição, pode alcançar outra pessoa? Pode, ela está na sintonia, ela está na reta do tiro, ela está na reta do tiro, então ela vai receber, né? Ela vai receber. Agora, se ela não tiver em sintonia, se ela não tiver que passar por aquela provação, se ela não estiver merecendo aquilo, porque ela não tem que passar por aquela provação, ela não vai receber a maldição. E se ela estiver já no ponto de ficar boa, ela vai receber a bênção. Assim como aquela mulher, né, da passagem do Evangelho, que já tinha feito tudo, a mulher que sofria com problemas de hemorragia uterinas, ela já tinha feito tudo, ela já tinha gasto tudo, vendido o que tinha, ela já tinha resgatado. Quer dizer, ela tinha que passar por tudo que ela passou, ela sofreu, ela pagou, ela fez o que ela tinha que fazer, vendeu o que tinha para se tratar e não conseguia ficar boa. Então, numa das passagens de Jesus, ela foi lá e agarrou nas vestes de Jesus. Tanto que ele perguntou, quem me tocou? Muita gente estava tocando Jesus ali. Aí os discípulos falaram, mestre, muita gente tocou. Ele falou, mas uma pessoa me tocou diferente. Aí quando ele falou isso, ela disse assim, eu toquei nas suas vestes. Jesus sabia que era ela, né? Ele só queria dar um ensinamento. Aí ele falou, você está curada. Vá que você está curada. Quer dizer, ela já era o termo da aprovação dela. Da expiação dela, ela já tinha que ficar boa. Então aquela bênção que Jesus deu a ela, curou. Mas ele abençoou muitos que não se curaram. Ele abençoou muitos que se curaram e outros não se curaram, porque ainda não tinha chegado a termo a aprovação e a expiação daquelas pessoas. Então não quer dizer que Jesus não abençoe, que ele não queira ajudar, não é isso. É que cada um tem o seu tempo de sofrimento e de graça. Depende da necessidade que cada um tenha nas suas provações, na escolha que fez para essa grande viagem que é a reencarnação na Terra, né? Em outros mundos. Então, muita paz para todos. Continuem estudando o Espiritismo. Semana que vem nós temos aí, ocupação e missões dos espíritos. O que eles fazem, né? Não estão lá tocando harpinha, não. Né? E nem passeando, como aquela novela mostrava, aquele campo, né? Aqueles espíritos volitando, passeando, com florzinha na cabeça, com aqueles bichinhos bonitinhos saltitando, né? O dia que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, se o céu é isso, eu quero ir para o inferno, porque eu não vou aguentar. Do jeito que eu sou hiperativa, eu vou aguentar ficar ali volitando numa árvorezinha, né? Brincar com os bichinhos eu ia até gostar, né? Porque eu adoro bicho. Agora, eu não ia aguentar muito tempo, não, né? Então, não é assim. Os espíritos trabalham e muito. Quanto mais evoluídos, mais trabalham. Muita paz para todos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui juntos.